Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um Superação. É uma alegria estar com vocês aqui mais uma semana para um bate-papo que venha nos edificar. Nosso bate-papo de hoje é remoto, online, expandindo as nossas fronteiras, com um querido, ele que é sócio da Deloitte Brasil, um exemplo de liderança para nós, vai nos trazer os princípios que levaram ele para o sucesso, que fazem com que ele seja uma pessoa respeitada por onde ele passa, para que a gente também possa aprender com os princípios de liderança e com os princípios que ele adota na vida dele, na gestão da vida dele. Ele que é irmão da nossa parceira Ângela, que não pôde estar aqui com a gente hoje, filho do nosso querido bispo Paulo Lockman, ele que é pai do Lucas e do Nicolas, esposo da Ana Gabriela. Seja muito bem-vindo ao Superação, Guilherme Lockman. Obrigado, Tatiana, obrigado a todos que fazem esse programa. Para mim é um privilégio, uma honra de poder estar aqui hoje, compartilhando, podendo trocar experiências com vocês. Para mim, mais uma vez, agradeço o convite. Olha, eu sei que tempo, eu costumo dizer que as pessoas no mundo falam tempo é dinheiro, eu costumo dizer que tempo é vida. E tempo, o seu tempo aqui com a gente é muito precioso e a gente espera honrá-lo com perguntas relevantes, tanto para honrar o seu tempo quanto o tempo de quem está aqui com a gente. Então que você também não se economize aí em gerar valor, que eu sei que isso é fácil para você, para todos nós aqui. A parte mais difícil foi, acho que essa apresentação, porque se a gente ficasse aqui anunciando o seu currículo, a gente já gastaria metade do programa. Mas eu falando isso porque a gente realmente quer falar de coisas relevantes e a gente sabe que você traz bastante coisa aí na sua mochila da vida, com as suas experiências tanto profissionais quanto ministeriais, né? Eu estava lendo ali no seu LinkedIn mais cedo, fazendo uma colinha para a gente se conhecer um pouco mais, né? Vi que você é formado em Ciências da Computação pela UERJ, não é isso? Isso. Na época, até é curioso dizer, quando eu entrei não existia o curso de Ciência da Computação, eu sou velho desse jeito. Era chamado de matemática, eu fiz o curso todo básico de matemática, modalidade informática. Então todo o curso básico, os 2 primeiros anos, era praticamente igual a quem estava fazendo bacharel de matemática. Então uma formação bem forte de ciências exatas antes de entrar no mundo da informática. A gente está falando isso nos anos de 1994, que foi o ano que eu entrei na UERJ, a internet estava engatinhando. Existia, só no laboratório de informática existiam os computadores com acesso à internet naquela época. Eu lembro até que tinha o navegador, o browser, né, que a gente tem hoje diversos tipos, só existia um, chamava Mosaic, e era bem curioso que eram os primórdios da internet. Não existia quase que página HTML, né, que a gente vê hoje, que é tudo interativo. Aquilo ali, no início, era bem difícil navegar pela internet. Como é que as coisas mudam, né? Muito bacana ver isso. E hoje, assim, a gente já está com esse programa há algum tempo, alguns meses, falando de chaves e princípios que possam edificar quem está nos ouvindo a fazer algo novo, a fazer algo diferente, baseado em chaves de superação, chaves para romper limites, para desafios. E a gente então veio no nosso coração de chamar um líder, e você é um líder em algumas áreas, né, da sua vida, principalmente a profissional. Fala pra gente um pouquinho aí o que é ser líder para você. Tá bom, deixa eu contar um pouquinho do histórico, eu acho que para poder contextualizar todo mundo que está assistindo o programa, né? Muita gente pode não saber o que é a Deloitte, e eu acho que é importante também contextualizar nesse sentido, porque só a dinâmica de se transformar sócio da Deloitte já é um processo de superação, porque são vários anos que você emprega para poder chegar lá. Muito parecido, talvez, com aqueles que tenham advogados ou são advogados, tem advogado na família, pode entender um pouquinho melhor, mas eu comecei a minha vida profissional logo cedo, né, trabalhando desde que eu estava entrando na faculdade, como eu disse, em 94, fazendo vários tipos de trabalho, mas entrei notadamente na Deloitte em 1998.
Então já completaram, foi em dezembro de 98, já completaram 22 anos. E você entra como um empregado, você entra como um trainee, né? Como hoje a gente chama de um novo talento, né? Um assistente novo, onde você vai galgar várias etapas ao longo de toda uma carreira. E aí você se transforma num executivo, depois de um tempo você vira gerente de projetos, executa diversos projetos. A Deloitte é reconhecida como empresa de auditoria e consultoria, e a gente já há alguns anos é a maior empresa de prestações de serviços profissionais do mundo. Nós estamos em mais de 150 países e temos mais de 335 mil profissionais. A gente usa o termo profissionais. Né? São 175 anos, é isso, de empresa? A Deloitte existe? Fizemos em 2020 175 anos. Essa camisa que eu estou aqui é da Deloitte, mas eu tenho uma especial dos 175, eu estava com ela ontem. Né? Fizemos 175 anos, o primeiro sócio, né, o que fundou a Deloitte, o seu Deloitte, né? Uhum. Ele era inglês, de origem mais francesa, né? Mas ele era inglês e ele fazia os trabalhos de auditoria das embarcações da Marinha Mercante Inglesa que chegavam das Índias Orientais, né? Naquela época, estamos falando século XIX. Então, ele era o que... você imagina, os donos de navio eram contratados pelos grandes aristocratas ingleses para trazer especiarias, qualquer que fosse a mercadoria, e ele entrou num nicho que não existia naquela época, era o quê? Auditar o que tinha sido solicitado com o que a embarcação estava trazendo. Então, eu te pedi 50 quilos de orégano, vamos dizer. Então, ele ia lá e ia confirmar que tinha 50 quilos para ser entregue. Então, ele fazia essa auditoria entre as duas partes, para ser uma pessoa independente que pudesse atestar que aquilo que foi solicitado foi entregue. Então, tudo começou por aí, né? E hoje, no Brasil, nós somos 202 sócios, é um time bom de tamanho, somos mais de 6 mil profissionais no Brasil, e eu lidero a área que lida com a parte toda de gestão de riscos, governança, controles internos. O termo compliance está muito em moda nos últimos tempos, de conformidade, né, auditoria interna, tanto no escritório do Rio de Janeiro quanto no escritório de Belo Horizonte. Então, eu faço essa conexão, assim como a gente tem uma visão também de especialização de indústria, e a minha indústria que eu gosto de trabalhar, e trabalho bastante forte, é toda a área de energia, do qual o Estado do Rio de Janeiro é bem reconhecido, porque nós temos Petrobras, Eletrobras, na parte também de mineração com a Vale. Então, são clientes esses, estou citando os principais clientes que a Deloitte, que eu atuo no meu dia a dia. E eu fui, desde o início, picado por esse mosquitinho da consultoria, porque você não tem dinâmica, Tatiana, você não sabe o que você vai fazer amanhã. É diferente de muitas categorias de trabalho, ocupações, onde você vai para a mesma mesa todo dia, trabalha com a mesma coisa, talvez seja algo mais repetitivo, mais operacional, ou você está numa planta de uma fábrica, onde você está num processo fabril. Uma rotina previsível, né? Não tem. O consultor, ele está cada dia num cliente. Hoje eu tive mais de 5, 6, 7 reuniões de clientes diferentes, com times de projetos diferentes, atuando de forma diferente, e isso, para quem gosta, cara, vira uma coisa que você não quer sair disso, porque você toda hora está aprendendo, toda hora você está colaborando, criando soluções criativas e inovadoras para poder gerar impactos, gerar benefícios. O mercado gosta de chamar de agregar valor, né? Mas efetivamente é para desenvolver os negócios dos nossos clientes. Eu sempre falo que eu, como sócio da Deloitte, eu tenho 3 elementos muito fortes. O primeiro tem que ser o desenvolvimento das minhas próprias pessoas. Eu tenho que olhar para dentro. Afinal de contas, o meu business, eu como líder da Deloitte e na sociedade, a gente vai falar mais disso, eu tenho que primeiro capacitar o meu time. Afinal de contas, é esse conhecimento, essa capacitação que é o meu dia a dia. Segundo ponto é o meu cliente, quer dizer, ele é a fonte das minhas receitas, é da onde vai vir todos os projetos. Então, poder gerar valor, agregar, criar um impacto positivo nele é um objetivo tão importante.
E o terceiro, que cada vez mais a gente tem visto no mercado a importância disso, e a gente vai falar também como que isso está, todo esse arcabouço está dentro de uma visão cristã, uma visão em qual o nosso mestre maior está totalmente conectado nessa visão, que é o quanto que a gente pode trazer impacto também para a nossa sociedade. A gente não está olhando só para o nosso próprio umbigo, não só para o umbigo do nosso cliente, mas também, poxa, o que eu estou usando dos meus talentos, usando dos meus dons, usando da minha capacidade, usando desse poderio todo, de 335 mil pessoas, mas não precisa ser só isso, a minha equipe, por exemplo, que está diretamente comigo, de 120 pessoas, como é que a gente pode gerar algo para a sociedade? Então, eu tenho certeza que a gente vai poder explorar melhor isso. Por quê? Porque só para concluir esse raciocínio, o nosso maior mestre, né, e aí eu professo aqui, hoje eu uso muito termo, Tatiana, não sei como é que você se identifica no seu dia a dia, eu tenho muitos amigos não cristãos, e aí quando me dão a oportunidade, eu já, na mesma hora, eu uso o termo que eu sou discípulo de Jesus Cristo. É engraçado porque as pessoas não são de usar isso. As pessoas falam assim, não, eu sou evangélico, não, eu sou cristão. Quando você fala que você é discípulo de Jesus Cristo, é algo muito mais pessoal, é algo muito mais assim, cara, eu procuro andar do lado de Jesus, que foi o que os discípulos, há 2000 anos atrás, tiveram esse privilégio, essa coisa maravilhosa de andar com Jesus por 3 anos. E não teve outro cara na história da humanidade que gerou um impacto tão significativo, né, porque era Deus, de que 2000 anos depois a gente está falando dele aqui, 1/3 da população reconhece ele como Senhor e Salvador, da população global. É uma coisa assim extraordinária, né? A gente só pode fazer, por isso que eu disse, você tem que ser discípulo de Jesus para continuar esse trabalho dele, para que não seja só 1/3, 1/4, não importa esse número, mas que seja todos, né? A gente tem que ter esse alvo. Eu costumo dizer, quando as pessoas me perguntam, eu me, vamos dizer assim, me intitulo filha, né? Filha de Deus, filha amada, ou discípula de Jesus, são os 2 termos que eu uso. Aí quando as pessoas me perguntam assim, você é evangélica? Eu brinco assim, olha, quem me chama de evangélica é a revista tal, eu falo o nome da revista, porque o pai me chama de filha, e eu me considero discípula de Jesus. E é bem bacana você falar isso, Guilherme, porque eu acho que cada vez mais os discípulos dele têm entendido que não tem mais uma separação do domingo para os dias da semana, né? Ou de dentro das paredes do templo para o mundo, no trabalho. E cada vez mais eu acredito que o Espírito Santo está gerando no nosso coração essa identidade alinhada com o reino, com o céu. Esse ano passado eu tive a oportunidade de ler um livro que eu acredito que você já tem, muita gente já leu, mas foi a minha primeira oportunidade de ler, que é um livro do Bill Johnson, onde ele conta a revelação do Pai Nosso, né? Seja feita na terra como no céu. Então, desde que eu li isso, eu tenho procurado viver na terra mesmo como é no céu. E levado a outras pessoas, né? E o tema de hoje, que é criar impactos que façam a diferença, né? Que é o slogan da sua empresa. Eu percebo que, quero até te fazer essa pergunta, eu sei que você já vai falar disso, mas eu imagino, assim, quando eu fui ler um pouco mais sobre a Deloitte e sobre a história dela, vi 2 vídeos maravilhosos, um agora falando do pós-pandemia, do pandemia, e o outro da história de aniversário. Vale a pena vocês colocarem lá no Google Deloitte e assistirem esse vídeo, porque é tremendo. Eu pude perceber que eu não sei a diferença entre o Guilherme e a Deloitte, porque os princípios e valores divulgados no vídeo, eu não estou aqui puxando sardinha para o lado dele não, sabe, gente? Não precisa se envaidecer também, não, mas é fato, porque isso é para honrar o discípulo, né? O discípulo de Jesus. Eu vi muito isso, pelo que eu li, de depoimentos de grandes líderes, CEOs, falando a seu respeito no LinkedIn, no seu LinkedIn, dando vários predicados aí, colocando várias
questões suas que se fundem, assim, eu já não sei mais quais são princípios e valores e práticas e propósitos da Deloitte e o seu. E quem fez quem? Como é que foi esse casamento? Vamos lá. Primeiro que esse termo, né, e ele é cunhado no inglês, Making an Impact That Matters, é um propósito global da Deloitte. O intuito, e honestamente não vou afirmar que nasceu do coração de uma pessoa que seja discípula de Jesus, mas a gente tem que sempre lembrar que, independente de onde foi a origem, você tem que transformar as coisas ao seu alcance para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então foi a maneira como eu também identifico esse mote, que eu me identifico com ele, mas eu vejo com os olhos, procuro ter os olhos de Jesus sobre criar impactos, porque, só para dar um exemplo, um dos maiores projetos embaixo desse propósito que a Deloitte tem se chama World Class, que é buscar a capacitação profissional de mais de... eu não me lembro agora do número certo, Tatiana, mas é algo em torno de mais de 200 mil jovens em todo o globo. Como? Com o nosso tempo. Você, logo no início do programa, falou do quão o tempo é precioso. Eu acho que talvez você estivesse falando até agradecendo pelo meu tempo. Sim. E, recentemente, eu tenho visto como que mais precioso que nós temos não é o dinheiro, não é coisas materiais, mas é o nosso tempo. O uso do nosso tempo não tem nada mais precioso do que isso. Então, o que a Deloitte se propôs foi: nós vamos parar os nossos profissionais da visão de entregar um projeto ou de se autocapacitar para auxiliar esses jovens, não importa onde, em qual cidade, de Mumbai, passando por Paris, descendo para a Cidade do México, vindo para o Rio de Janeiro, vindo para Petrópolis, que seja, ter profissionais da Deloitte que usem do seu tempo ao longo do ano para fazer a diferença, seja para um jovem, para ele se capacitar mais, seja para uma ação social, seja para um projeto missionário, seja o que for. O seu tempo é mais precioso. E aí, se você me permitir abrir um parênteses, eu acabei de voltar nesse final de semana de um projeto missionário maravilhoso que eu participei como apoiador de um dos amigos de um grupo que nós fazemos parte, de empresários e executivos cristãos, que ele teve uma visão de Deus da origem dele, do avô dele, onde o avô dele tinha nascido, numa cidadezinha chamada Cipó, na Bahia. Ele viu um dos piores IDHs do país e ele viu que o nordestino, o sertanejo, ele cresce hoje, para dar um exemplo específico deles, mas que não é limitado a eles. Mas ele cresce hoje sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma oportunidade para ser alguém, talvez com eu não estou falando de status social, mas ter uma vida mais digna, de ter uma casa melhor, ter uma produção, ter um trabalho que remunere ele mais adequadamente. E ele já está nessa perspectiva há tanto tempo que ele já talvez eu vou usar uma palavra mais forte, mas ele já é quase que resignado, ele já reconhece o status quo dele, e é a região que é atendido hoje por planos governamentais, como a Bolsa Família, e não estou aqui criticando isso, mas que aquilo gera o status quo. Aquele Bolsa Família é o que vai dar o sustento, que também se não tivesse aquilo não ia ter outro jeito, mas também porque na cabeça dele não existe a oportunidade para ele, que é muito diferente de outras culturas, e eu vou usar aqui a mais próxima nossa, que é a cultura norte-americana. Os Estados Unidos é reconhecido e quase que arrogante como the land of opportunity, a terra da oportunidade. A criança que nasce lá, por isso que alguns americanos, se você já esbarrou com eles e já tem amizade, você vê que de vez em quando parece uma certa arrogância, porque o cara se autodetermina: eu posso ser o que eu quiser, eu posso empreender, eu posso fazer isso aqui, é um lugar que eu posso ser o que eu quiser. Ele visualiza as oportunidades, né? Exato. É como se esse sertanejo fosse o sapo de poço, ele só vê aquilo ali, né? Exatamente. E o outro está vendo o oceano.
E o que o Markson, nosso amigo, fez? Ele falou assim, cara, eu não tenho mais como mudar a cabeça do sertanejo adulto. Então eu vou trabalhar as crianças. Então está um trabalho maravilhoso lá com as crianças, fazendo um contraturno. Elas saem da escola e vão para esse espaço maravilhoso, que vão ter aulas de reforço. Não é escola, né? Mas é algo que tem mantenedor de várias igrejas, mas não é igreja, mas é para dar esportes, artes, educação de reforço, tem ambulatório para se precisar, tem refeição para as crianças, porque a gente está falando de um lugar que tem criança que não tem 3 refeições por dia, e você também tem educação religiosa, porque aí a gente faz a conexão, né, e o termo é conexão, o nome do instituto, que eu acho maravilhoso, chama Instituto Novas Histórias. Não tem coisa mais bonita nesse nome, porque é realmente trazendo uma nova história, porque a vida com Jesus, a vida com Cristo, está na origem do que os Estados Unidos, que é um berço protestante, que é um berço da igreja, no sentido de dizer com Cristo, tudo posso naquele que me fortalece, ou seja... E o novo de nova criatura, né? Nova criatura em Cristo. É óbvio que tudo eu posso, mas tem algumas coisas que não me convêm, né? Também, falando como Paulo, mas lembrando que, na visão de reino, nós não temos limites. Só que esses limites que não existem são para busca incessante de agradar a Deus. E agradar a Deus só tem 2 formas. Jesus foi muito simplista, ele procurou simplificar, não é simples executar, que é amar a Deus acima de todas as coisas, acima de todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Se você fizer essas 2 coisas, e aí essas 2, cara, eu martelo todos. É a lei da nova aliança, né? É a lei da nova. Eu falo isso para mim todos os dias. Eu procuro começar todo dia com a devocional. O pastor Evander me ensinou o termo lá do pastor Paulo Mazzoni também, que é no pray, no coffee. Então eu procuro ter a devocional como a primeira coisa, antes mesmo do café, e faço a minha oração sempre pedindo para que a vontade dele do céu se faça na terra, para que ele possa conduzir, e procuro conversar com Deus. Eu estou fazendo uma devocional recente sobre oração, e a gente já está falando de várias coisas aqui, né, mas assim, que fala o quão importante é essa conversa que nós temos diários com Deus, que ele fez uma analogia que eu achei fantástica, que você tem os seus filhos, eu tenho os meus. Se o seu filho fica um dia sem conversar com você, você vai estranhar, não vai, Tatiana? Sim. Você vai achar estranho, alguma coisa está acontecendo. Você vai ter... Se ele falar monossilabicamente, você vai ficar preocupado, você vai ficar com dor no coração. Cristo, Deus, é a mesma coisa. Se a gente não conversa com ele tem o mesmo sentimento que nós temos, ele vai ficar preocupado com a gente. É verdade. Ele vai ficar com aquele sentimento assim, cara... E é ele que gera em nós a visão de como criar esses impactos que ele quer que a gente cause na Terra, né? Enquanto você fala, eu fico pensando que, de repente, muitas pessoas eu tenho certeza que todos que estão nos ouvindo agora estão sendo inspirados, motivados, ativados, eu gosto muito dessa palavra ativação, né? A, de repente, também olhar ao redor e se perceber como um agente de transformação. Como, de repente, porque quem está nos ouvindo pode pensar assim, poxa, eu nunca pensei por essa maneira, isso é novo para mim. Entender que Deus muitas vezes usa anjo, mas na maioria das vezes ele nos usa para transformar o mundo. E começa comigo, e começa dentro da minha casa, e começa ao meu redor, na empresa onde eu trabalho, onde eu exerço alguma influência. O que você diria para quem está sendo ativado a pensar dessa maneira pela primeira vez? Vou dar o meu testemunho pessoal, porque eu também, parece óbvio o que eu possa estar falando, totalmente bíblico, de Deus, mas eu não cheguei nesse patamar hoje, assim, não estou nesse patamar nos últimos 10 anos, não. Foi um crescimento, foi algo que veio aos poucos. Uhum. Só para você ter uma... E aí eu vou te dar para dar um histórico meu dentro da Deloitte, eu cheguei a
a uma posição de executivo, como gerente, tive uma experiência lá fora, fui com a Ana, o meu maior nasceu fora do país, a gente depois voltou, e eu me tornei sócio depois de 14 anos como assim, profissional e executivo. Depois de 14 anos eu fui promovido a sócio, né? A sociedade falou assim: Guilherme, você está mais do que capacitado, está gerando negócio, vem para a sociedade. E é interessante que você muda um pouco a ficha, porque você sai de empregado para empregador, né? Você vira empresário, você passa a fazer parte da sociedade, é uma coisa que é bem diferente. E eu sempre olhei, principalmente quando eu me tornei gerente, onde eu já tinha uma equipe debaixo de mim, em alguns projetos, que falar de Jesus, falar da minha fé, tinha que ser muito pontual. Só menos que ele me peça, minha experiência pessoal, espiritual, é que eu vou abrir, e aí eu vou dar meu testemunho. Então eu tinha realmente a visão que naquele papel de liderança que eu já exercia, ainda de menor monta, mas existente, que seria um proselitismo, que seria eu estaria meio que jogando goela abaixo a minha fé, e que eu estaria tentando convencer, poderia até dar uma conotação antiética, né? Porque eu estou usando da minha posição para tentar converter as pessoas, né? Como se eu tivesse poder de converter, não tenho poder nenhum. E aí foi só muito depois, já como sócio, a experiência de ver outros empresários executivos e a maneira como eles abordavam a visão deles como, e alguns deles CEOs, presidentes, é que a ficha caiu, e Deus falou muito poderosamente comigo, que ele falou assim: cara, você já perdeu muito tempo da tua vida para pensar assim. Na realidade, você tem que usar da sua posição para testemunhar as bênçãos que você já recebeu e que você ainda tem para receber. Que a sua vida, o diferencial da sua vida, é por mim. E ele falando comigo, eu tendo essa conversa com Deus, eu reconheci a cada momento, porque ao longo da minha carreira, eu sempre me coloquei no meu papel de que eu não sou nada sem Cristo. Deus, isso eu falo com toda humildade, no sentido mesmo de que eu galguei todas essas posições para fruto da misericórdia de Deus, que foi me colocando isso. Assim, em nenhum momento foi o Guilherme. Deus deu a inteligência para o Guilherme, Deus deu a sabedoria para o Guilherme, para que pudesse galgar e chegar nas posições que eu cheguei. Então você está me dizendo que para quem está nos ouvindo, que está sendo ativado para começar uma mudança no seu mundo, a criar as mudanças, gerar impacto ao redor, a primeira coisa é essa dependência de Deus e falar daquilo que Deus tem feito na vida de cada um. Esse é o primeiro passo. E para quem ainda não tem uma aliança com Jesus, não tem uma vida assim pautada na palavra, porque talvez não conheça, ou culturalmente não aprendeu a ter esse devocional conforme você tem, ou a ter os princípios bíblicos como norte, como que tem que fazer? A pessoa, assim, vou tentar classificar em duas. Tem aquela pessoa que, não, Deus existe, mas não tem aquele, talvez esteja me ouvindo falar como, poxa, esse cara parece que fala de Deus como se fosse o camarada dele, né? O amigo dele, o pai dele que está ali do lado. E realmente é assim. E estranha esse fato, né? Essa intimidade, né? Porque Jesus é Deus conosco mesmo, ele está ali com a gente. E eu brinco para essas pessoas que é muito fácil, é conversar, não tem muito, não é nenhuma passe de mágica, não tem nenhum ritual, não tem que, tem que simplesmente abrir seu coração e reconhecer que ele existe, reconhecer que ele pode mudar a sua vida e pedir uma experiência para que ele possa. E tem, assim, a gente pode aqui dizer claramente, Tatiana, para aquele que está nos assistindo agora, que queira botar o seu joelho no chão nesse momento, fechar os seus olhos, fecha a sua porta do seu quarto, sozinho, fecha seus olhos, ajoelha e simplesmente: Senhor, eu creio que Tu existes e quero que Você habite no meu coração e que a partir de agora eu possa ser uma nova criatura, eu possa entender mais de Você. É algo que você não vai fazer depois dessa oração, que você vai se sentir revigorado, que Deus vai falar com você, de repente você vai ter um momento de emoção, vai poder, de repente, sentir uma alegria assim, totalmente constante, mas depois tem uma caminhada, porque não é fácil. Nada é fácil. Não é porque virou cristão, porque teve uma experiência com Deus, e eu já tive as minhas,
que no dia seguinte vai estar tudo mil maravilhas. Não, a gente caminha com aflições, mas Deus está conosco, sabendo superá-las. E aí o que eu queria só complementar da história quando eu tive essa ficha que caiu, Tatiana, eu comecei a falar de Jesus qualquer brecha que me desse, para testemunhar aquilo que era presente no meu dia a dia, coisa que eu não fazia. E as pessoas e eu comecei a ter reações totalmente positivas. O Espírito Santo trabalha de tal maneira que eu nunca tive uma reação negativa sobre o meu testemunho. E eu falava assim, se alguém me perseguisse, porque, assim, numa empresa de 5 mil pessoas, você tem pessoas de todas as fés, você tem pessoas de todas as origens. E de vez em quando vinha aquele receio, será que alguma pessoa pode se sentir ofendida e de repente pode chegar ao cúmulo de botar no canal de denúncia, olha, o Guilherme tentou me converter, fazer alguma coisa. Eu falava assim, se acontecer isso vai ser bênção, porque a palavra de Deus diz que se eu for perseguido pela palavra, é das bênçãos maiores que tem. Então vamos para frente, vamos para cima, entendeu? Vamos continuar falando, porque é muito melhor ter festa no céu porque um pecador se arrependeu, do que eu, na minha posição, achar que eu estou confortável ali, estou ganhando meu dinheiro, que é um bom dinheiro, que dá uma estabilidade para minha família. Não, eu não quero agradar os homens, eu não quero agradar o meu chefe, o meu presidente, eu quero agradar a Deus. Então, se eu estiver agradando a Deus, nada mais importa. É óbvio que a gente está numa sociedade, nós temos a nossa família, a gente tem que saber balancear, temos que ser não só bons líderes, temos que ser bons maridos, boas esposas, bons pais, a gente tem que ter esse papel, mas, em primeiro lugar, é agradar a Deus em tudo que nós fazemos. E eu acho que isso que foi o meu redescobrimento, já na vida adulta, né? Isso não foi pouco, foi uns 5 anos atrás que houve essa ficha que caiu tão significativamente, pelo menos na minha vida pessoal. E de lá para cá, eu tenho visto quanto que Deus é misericordioso comigo, quanto que Ele abre as bênçãos e derrama dos céus coisas maravilhosas. O seu programa não seria suficiente para eu contar todas as bênçãos. Eu tenho certeza. A gente já pode deixar um convite aberto aqui, que a gente lança um outro tema que estiver ardendo no seu coração, que seja chave de inspiração para você voltar numa outra oportunidade. Vai ser ótimo. Aí a gente vai falar mais especificamente de outro assunto. É isso aí. Olha só, teve um depoimento a seu respeito que eu achei tão interessante, porque ele colocou assim, 5 palavras. Eu gosto muito de trazer em tópicos, né, frameworks, que eu acho que é didático para trazer o aprendizado para todos nós. E aí a pessoa descreveu Guilherme em 5 palavras: cool, calm, fair, work and value. 5 palavras, estava lá. Assim, eu lembro quem. Eu lembro vagamente quem que botou essa. Eu não anotei aqui, mas me chamou muita atenção por conta dessa coisa em uma palavra, né? Aí me chamou a atenção a palavra work, porque eu acho muito. O que faz realmente acontecer é quando você pega a fé, transforma ela em princípios práticos e age, né? Age em coerência, em congruência com o que se crê. E a gente pode ver isso muito na sua vida. Então, assim, com tanta coisa boa que a gente pode aprender com você, eu queria que você trouxesse algumas coisas práticas, assim, me conta, por exemplo, pra gente, assim, os 3 livros que mais te inspiraram, que você acredita que dentro desse contexto de desafios, quem está nos ouvindo, se lê, pode ter uma vida inspirada, ativada. Não vale falar a Bíblia, né? Tirando vale. Então, vou começar pela Bíblia, porque é o pão diário. Dali vem tanto conhecimento, vem tanta sabedoria. O meu pai, ele sempre brinca, ele fala sério, mas com um tom de que você pode ler o mesmo versículo 30 vezes e Deus vai falar de forma tão diferente todas as vezes, né? Ela é uma fonte inesgotável de bênçãos, fonte inesgotável de momentos únicos que você vai ter com Deus. Então a Bíblia tem que ser um livro de cabeceira, não pode ser diferente. Eu até reconheço, Tatiana, que pode me puxar a orelha, que eu tenho usado mais o celular do que a Bíblia mesmo física. Eu tô meio Nutella, entendeu? Infelizmente.
Mas, assim, o impacto que a Bíblia dá, ela é muito relevante para você demonstrar o quanto que você busca mesmo os ensinamentos de Cristo. Então, esse não tem como não ser o primeiro. Assim, tem vários livros que me marcaram, e aí podem ter diversas conotações, seja para a vida conjugal, porque eu tenho um zelo muito grande de não ser, as minhas conversas com a minha esposa sempre são nessa direção, que não adianta eu ser o cara outstanding na Deloitte e não ser outstanding em casa. Então, o desafio do líder é ele ter o melhor balanceamento. Talvez um dia eu escreva um livro sobre isso, talvez, porque como você balancear as coisas na sua vida, e não é só work-life balance, não é só a questão de trabalho e vida, porque eu tenho uma alegria muito grande de trabalhar, e poderia ser a minha vida o trabalho, entendeu? Eu não estaria me sentindo mal ter a vida no trabalho, mas os diferentes aspectos, eu já citei aqui, né? Não só ser o chefe de 120 pessoas, o líder, né? Ser o pai do Lucas e do Nicolas, ser o esposo da Ana Gabriela e outras, né? O irmão da Ângela e da Paula e do Fernando, então, filho da Glaucia e do Paulo. Então, essa visão, né? É uma coisa que eu procuro exercitar. E, honestamente, não saiu de um livro, mas eu leio muito, eu acho que por influência da esposa, os livros do Augusto Cury, que são, por ser um psicólogo que se converteu e que passou por uma experiência também de relacionamento com Cristo. Então, eu fui impactado, por exemplo, com alguns livros dele, cito aqui o próprio Evander, pastor da igreja, já me presenteou com o livro do Augusto Cury, mas o último que eu li, que é O Homem Mais Inteligente da História, me trouxe alguns momentos bem marcantes de ver o quanto que o ser humano Jesus, aos olhos de um cara independente que não conviveu com ele no dia a dia, que foi Lucas, né? O Evangelho de Lucas é muito rico porque também ele tem uma visão de um estudioso, de alguém que era letrado à época. Poucas pessoas sabiam escrever da maneira como Lucas, que era um médico e que fez um trabalho como consultoria. Eu posso dizer que ele foi o primeiro consultor da história, porque... Verdade. Na verdade, não foi o primeiro consultor da história, porque o sogro de Moisés foi o primeiro consultor da história, mas isso é outra passagem bíblica, né? Naquela hora que ele organiza a tribo de Israel para que Moisés não ficasse tendo que conversar com todo mundo, né? Fazer o juízo de todo mundo, juízo das causas de toda a tribo. De repente, Lucas foi do Novo Testamento, né? Organizou os fatos, detalhou tudo para deixar para a gente, né? Lucas é muito rico nesse sentido, porque é uma visão de quem não estava, é uma visão meio que isenta mesmo, de quem não estava ali, não está emocional. Ele coletou diversos testemunhos para escrever o evangelho dele, né? Mas aí, voltando, você mencionou a questão dos livros, então, essa tônica de você, e é muito importante o que eu vou dizer agora, como cristão, é muito fácil, se eu quiser só conviver com as pessoas da igreja, com as pessoas da célula, com o pastor, e rodear-se de todo mundo que está buscando a mesma coisa. Mas, pelo menos na minha vida, isso não é possível. Na minha vida, eu estou convivendo sempre com pessoas que não professam a minha mesma fé, ou podem ter fés cristãs diferenciadas, como tem muitos católicos. Então, você precisa também demonstrar a figura de discípulo de Jesus para quem não experimenta isso. E para que você, através dos seus atos, né, como Jesus repete, que a gente precisa ser luz na escuridão, sal na terra, para que a gente seja aquele ponto diferente. E aí, de forma prática, porque eu percebo, Tatiana, que você gosta muito de como eu posso transformar tudo isso que a gente está conversando aqui no nosso dia a dia. Numa ação, para quem está nos ouvindo, né? E aí eu te digo o seguinte, Tatiana, quem está com Jesus tem que ser uma pessoa alegre. Não pode, o evangelho que nos foi dado, as boas novas de Cristo, não pode deixar a gente amargurado, preocupado. Então eu falo com muita humildade isso, mas assim, eu sou reconhecido dentro da Deloitte como uma pessoa alegre.
como uma pessoa divertida, que procura trazer alegria e diversão a todo momento das reuniões. Eu quebro o gelo de todo mundo, no meio da reunião eu faço piada, pode até ser meio que fora do tom. A minha esposa diz que eu sou muito, de vez em quando eu sou muito imaturo nessas horas, mas é para criar um sentimento de que a vida não é só a reunião, não é só aquele momento by the book, né? Passo 1, passo 2. Então, eu recentemente brinquei com a situação, mas o negócio está virando, mas não é bem realidade, mas a gente cunhou o termo Chief Happiness Officer, que seria o executivo da felicidade, o que traz a felicidade para a organização. E isso não é brincadeira, não. Já existem várias organizações, várias empresas que têm olhado com essa ótica de trazer felicidade para o ambiente. Mas eu já sei disso há muito tempo, entendeu? Só tem alguém que lá sistematizou isso. Você acredita que Deus tenha te dado a unção da alegria? Pode ser, eu não tenho essa ótica, mas de repente Deus está falando através de você por conta disso. Mas todos reconhecem, e já aconteceu, Tatiana, de eu chegar, isso antes até da pandemia, acho que nesse momento de pandemia não me recordo, mas aí da pandemia, de eu chegar no escritório um dia que eu não estava tão alegre, e eu chegar com a cara um pouco mais fechada, não fechada de triste, mas só de eu não demonstrar alegria, acostumar, eu já recebi feedback, Guilherme, tá tudo bem, as pessoas estranham, as pessoas percebem que você não está no seu normal, então, e ao mesmo tempo isso me trouxe alegria na hora, e aí eu falo assim, cara, agora... Você relembra, né, a sua frequência natural. Mas aí vem o reflexo, e aquilo serve de testemunha, como se Deus estivesse falando comigo assim, cara, não importa qual seja a sua preocupação nesse momento, eu sou muito maior do que isso. Nós vamos ter a vida eterna, a gente está aqui só um período muito curto na Terra, nada pode tirar, ou nada, é óbvio que ele vai ter momentos tristes, mas assim, nada pode fazer continuar você ficar triste. Quando você começa a analisar que você é salvo, de que você está na presença de Deus, que a qualquer momento você pode fechar a porta, conversar com Deus, Ele pode conversar com você, cara, isso tem que inundar de alegria o nosso coração. Por mais as aflições que a gente vai receber, a gente vai, seja pela perda, a gente passou agora, você está passando esse período de pandemia, muita gente perdeu entes queridos, né? Eu tive amigos que perderam pai, mãe, avós, nem se conta, né? Pessoas mais idosas. É um momento difícil, é um momento que a gente fica triste pela perda da presença de uma pessoa querida. Mas Deus, ele inunda, né? É o Consolador conosco, né? Assim, a alegria vem pelo amanhã, né? Pela manhã. A gente canta isso na igreja. Então, realmente não tem, a gente não consegue colocar, ele não pode colocar a nossa aflição ou a nossa ira, nem passar a noite, né? No dia seguinte a gente já tem que colocar isso tudo. Não deixar o sol se pôr, né? Ô Guilherme, a gente tem muita coisa boa para falar, com certeza o convite já é oficial, você já vê na sua agenda quando você pode voltar, porque eu tenho umas 30 perguntas não feitas aqui para te fazer. E acho que a gente tem agregado em espero que a gente tenha chegado em algum lugar, que a gente falou de tantas coisas legais. Mas você trouxe chaves, e gente, eu sempre gosto de parar para destacar as chaves. Guilherme falou várias chaves aqui, mas eu acho que a principal, se a gente pudesse ficar assim, resumir em uma chave, foi essa questão da alegria, porque quando você resolve, busca as soluções com a alegria, tudo fica mais leve, né? Você é capaz de enxergar novas soluções, novas perspectivas, e isso traz confiança, isso traz paz, clareza, enfim. Então, Guilherme, eu queria que você, enquanto você falava, veio muito como se você estivesse na prática sendo o apóstolo Paulo, quando diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Porque quando você fala tanto da sua vida, onde você apresenta Jesus na sua forma de ser, nos seus discursos, tanto, você falou da vida 360, né? Casamento, filhos e
profissional, igreja, em todos eles você coloca Jesus no centro. Isso eu tenho certeza que o motivo do seu sucesso, né? Isso é por causa disso que você tem tanto sucesso, igual você mesmo colocou. E é muito contagiante esse estilo de vida que você leva, que eu gosto muito de dizer, que Jesus é um estilo de vida. Queria que você, então, falasse com quem está em casa, a câmera vai estar focada em você, você pode falar direto com o pessoal. Uma mensagem que você quer deixar, eu sei que você já deixou várias nesse bate-papo, mas algo assim que Deus tem colocado no seu coração, que você queira ministrar diretamente para quem está nos ouvindo. E depois queria que você encerrasse com uma oração. Tá bom? Bem, eu acho que a mensagem que eu tenho final aqui para todos os que estão nos assistindo, eu vou fazer o arco de tudo o que a gente falou para o tema central do programa, é o nome do programa, que é superação. A palavra superação ela é muito extraordinária porque ela é algo que tem que ser constante na nossa vida, né? E é interessante porque quando eu estava olhando, quando estava me preparando para a gente conversar aqui, eu falei assim, cara, a superação é interessante porque ela tem uma ótica dupla, né? Tem a nossa visão de superação e o que os outros enxergam para nós também. Pô, aquele cara superou todas as expectativas. De repente, para você foi algo natural, mas para os outros você serve de exemplo. E vice-versa. De repente, as pessoas não percebem o quanto você precisou se superar para alcançar determinada situação. E a pessoa que está assistindo agora pode estar passando por um momento desse, está tendo que se superar, passar por uma situação que ela nunca se encontrou antes. E, de repente, ao redor as pessoas não têm clareza de quanto está sendo sofrido, quanto está sendo difícil. E a minha mensagem final é que nós temos o companheiro mais sensacional para passar por esses momentos de superação, de passar por esses momentos para nos superar, que é Jesus. Jesus, ele está presente na nossa vida. Não ache que ele não tem tempo para você. A gente falou aqui de quanto que é precioso o tempo. Ele é onipresente, ele é onipotente e ele é onisciente. E isso nos dá um alento muito grande porque ele é grande o suficiente para se dedicar integralmente a nós, a cada um de nós. Nossa cabeça não é capaz de entender isso, mas creia nisso, que Deus quer um tempo, ele quer ouvir de você como nós queremos ouvir o nosso filho, ele quer ouvir de você, quer compartilhar com você, quer colocar no teu entendimento como passar por esse momento de superação, como sair da situação da vez que você esteja, e que também talvez interaja com o que nós discutimos aqui hoje, conversamos aqui hoje, e lembre-se, você não está sozinho. Você não está sozinho só porque tem Jesus ao seu lado, mas existem pessoas, existe uma comunidade de fé, existem várias pessoas que professam esse Jesus, que também vão ter o tempo, que estão sendo desafiadas diariamente, como eu sou desafiado diariamente, como a Tatiana é desafiada diariamente, para dar esse tempo para essas pessoas que precisam, para você que de repente precisa. Então eu sei que a superação tem como principal mantenedor a Catedral Metodista de Petrópolis, que tem os seus telefones, tem as suas mídias sociais, você pode procurar e pode buscar ter essa atenção especial, porque nós não estamos sozinhos nesse mundo. E eu te convido a dar esse passo, de que você pode fazer parte de uma família muito maior, que tem também muitas aflições, passa por dificuldades, ninguém aqui é santo, ninguém aqui é perfeito, longe disso, mas a gente tem essa alegria de estar nesse caminhar, porque a gente sabe que não está sozinho. Então, essa é a minha mensagem final, Tatiana, para quem está nos assistindo. Em 1 minuto, faz uma oração abençoando a gente aí. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que privilégio poder compartilhar das experiências, das bênçãos que nós temos vivido. Nós não somos nada, reconhecemos que sem Ti não temos, Senhor, como dar o próximo passo. E temos clareza, Senhor, que onde Tu estás, o Teu propósito nas nossas vidas é o que nos vai fazer felizes. E é isso que nós pedimos, Senhor, que Tu permaneças à frente, Tu possas nos carregar nos braços, para que a gente possa cumprir o Teu propósito, possa fazer
aquilo que é da tua vontade, porque sabemos que com isso seremos felizes, teremos vida plena e em abundância. Muito obrigado, Jesus, por esse momento. Agradeço a Tatiana, agradeço ao Magno, agradeço ao pastor Evandro e toda a equipe pastoral, e oramos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Foi uma alegria estar com você. Que Jesus possa continuar te inspirando a criar impactos, a gerar valor, a fazer a diferença nessa terra, como um general do reino aí, cheio do Senhor. Obrigada. Obrigado a tudo isso, é que nós não estamos sozinhos, Tatiana. É isso aí, é verdade. Edificou muito a minha vida. E, já agenda aí que você vai voltar. Tem muita coisa pra gente falar ainda. Um abraço apertado, tá? Deus abençoe. Beijo nos meninos, beijo na sua esposa e em todo mundo aí. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Queridos, uma boa noite pra vocês e até semana que vem. Um abraço.